Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. Você viu o vídeo anterior, como estava interessante o vídeo sobre autismo? Se não viu, depois vai lá e dá uma olhadinha. Se não faz parte ainda do canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho. Lembra de deixar a sua contribuição. Sua contribuição é deixar o seu joinha aqui para nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, a gente não gosta muito de falar, convenhamos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o suicídio. É um tema, aparentemente, aí a gente olha para um tema que pesa, né? Um tema que é pesado para quem sente este impulso, esta vontade mesmo que esteja lá escondidinha, e é pesado para quem convive, para quem já teve que passar por uma situação dessa, de fazer parte da vida de uma pessoa que atentou, ou que atenta, ou que pensa em atentar contra a própria vida, em tirar a própria vida. É um tema pesado, sim. Muitas pessoas, inclusive, carregam a culpa pela ação de outras pessoas. O suicídio é um tema de saúde pública do mundo. Sabe-se que aproximadamente 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida, se matam, cometem o suicídio, o que equivale aí por aproximadamente uma pessoa a cada 40 segundos. Então, por mais pesado que seja, por mais difícil que seja falar sobre o suicídio, é sempre melhor falar. Não falar sobre suicídio não vai evitar que aconteça. Não falar não vai evitar que você sinta a vontade de cometer o suicídio. Não falar não significa que as pessoas que te rodeiam, que você ama, não vão sentir vontade de cometer, de pensar sobre suicídio. Ao contrário, quando a gente fala sobre o assunto, é que a ideia pode ser evitada, é que a ideia de suicídio pode ser dissipada. Então vamos falar, sim, vamos falar muito, vamos falar o quanto for necessário sobre este tema, que é um tema doloroso, mas apesar de a gente pensar aí, é um tema doloroso porque é um tema que fala da morte. E a morte está na nossa vida, está presente na nossa vida, mas vamos deixar com que ela chegue naturalmente. Vamos dar o seu tempo. Vamos buscar aí colaborar com a prevenção do suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção. E se você que está aqui agora assistindo este vídeo tem o desejo de auxiliar na prevenção, então faça a sua parte. Você pode depois auxiliar compartilhando este vídeo, você pode auxiliar ouvindo uma pessoa que está próxima de você, você pode buscar se aproximar das pessoas que estão próximas de você, você pode fazer a sua parte, dentro sempre, é claro, daquele limite. Não puxe para si, não carregue consigo como se fosse sua responsabilidade e como se fosse sua máxima culpa. Vamos sempre buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Não podemos cruzar os nossos braços, mas também não podemos nos entregar em holocausto, pensando que podemos salvar a outra pessoa se nós nos colocarmos à frente. Vamos buscar sempre o equilíbrio. Hoje nós vamos falar aqui sobre o suicídio e a espiritualidade. Nós vamos falar aqui, vamos pincelar aqui o que acontece depois do suicídio, mas também vamos falar um pouquinho do que antecede o suicídio. O Livro dos Espíritos traz no capítulo 1, penalidades e prazeres terrenos. O número da questão começa ali 943.
desgosto da vida, suicídio. Ali no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar o tema lá dentro da codificação espírita, do tema trazido por Allan Kardec. Se você tiver interesse, pode ir lá estudar, começar a estudar por ali. Mas nós aqui agora vamos falar sobre esse desgosto, sobre o que pode levar uma pessoa a ter esta ideia. Será que uma pessoa que começa a pensar em suicídio, o que ela pode estar querendo alcançar com isso? Alcançar. A primeira coisa que a gente imagina é que uma pessoa que busca ou que pensa em suicídio está querendo justamente deixar, abandonar tudo. Mas se nós formos olhar com atenção e cuidado, nós vamos perceber que a pessoa que comete o suicídio, a sua primeira intenção é alcançar algo. Ela deseja algo. Então, há sempre em nós a chama do desejo, do querer algo. E esse desejo que a pessoa tem de alcançar algo, o que pode ser? Pode ser chamar atenção, pode ser querer dizer: eu preciso de ajuda, olhe para mim. Eu estou num momento em que eu não tenho mais o controle sobre a minha vida. Eu estou perdendo o controle. Eu me sinto uma pessoa perdida. Eu me sinto uma pessoa vazia. Eu não estou encontrando um objetivo de vida. A pessoa que pensa ou que comete o suicídio, ela está deixando uma mensagem. Ela está deixando a mensagem para nós, para dizer o quê? Olhe mais à sua volta, perceba mais. E ela também está buscando fugir de uma determinada situação. Ela acredita, realmente acredita, que tirando a própria vida, que cometendo suicídio, ela vai acabar com todos os seus problemas. Que ali tudo se encerra, seus problemas acabaram. Só que não. Espiritualmente falando, a gente aqui, que faz parte já aqui do canal, que já conversa há bastante tempo sobre espiritualidade, sabe que a morte do corpo físico não encerra aquilo que nós somos. Nós sabemos que nós somos uma continuidade eterna de nós mesmos, que nós não somos seres aqui evoluídos, nós somos seres em evolução, seres evoluindo. E à medida que nós viemos, reencarnamos, habitamos, animamos outro corpo físico na Terra, nós damos continuidade àquilo que nós somos. E quando nós desencarnamos, damos continuidade àquilo que nós somos. Damos continuidade a tudo aquilo que nós fazemos. O suicídio não vai encerrar. O suicídio não vai fazer com que a pessoa que cometeu o suicídio seja esquecida, que as coisas, vamos dizer, algo que a pessoa tenha feito, seja esquecido, seja apagado, seja abafado. Nem sempre que uma pessoa comete o suicídio, ela vai deixar aquelas outras sensibilizadas, ela vai conseguir apagar ações que ela teve. Algumas vezes as pessoas que ficam querem sim botar uma pedra em cima do assunto, mas o assunto não está esquecido. Lembra que quando a gente coloca uma pedra em cima do assunto, ele está apenas abafado, jamais esquecido. Então, quando pensar em abafar algo por meio do suicídio, é preferível, na real, encarar. É preferível ir lá e assumir as consequências do que se fez. Porque quando a gente assume as consequências, aí sim a gente consegue reformular, a gente consegue reescrever uma história. E aí sim, aquela parte falha das ações pode sim ficar para trás, porque ela vai perdendo o brilho, vai deixando de estar em evidência. Por quê? Porque uma ação positiva toma o seu lugar. Uma ação positiva vai se sobrepor àquela ação anterior que atuou de forma negativa. Agora, se você que está aí do outro lado da telinha
em algum momento passou pela sua cabeça, antes de pensar em deixar uma mensagem póstuma, antes de pensar em atentar contra a própria vida, em deixar um recado, faça diferente. Vem até aqui, procura deixar uma mensagem agora, em vida. Procura dizer, tenta dizer, mesmo que seja para dizer sim, eu penso, eu pensei, eu estou pensando em suicídio. Se você não consegue nem saber, nem entender por que está pensando, diga apenas isso. Talvez você consiga, sim, buscar um bom motivo para viver a partir do momento em que externar esta vontade. Porque aí você já está dizendo a si mesma, é a sua própria alma dizendo a si mesma: cuide de você, busque auxílio, você não está só, alguém te vê, eu vejo você. E quando não há tempo, e quando a pessoa de fato alcançou o objetivo que foi atentar contra a própria vida. E quando o suicídio de fato aconteceu? E então, como fica este ser? Para onde vai este ser, espiritualmente falando, né? Como que as coisas funcionam? A gente já sabe aqui que pós-desencarne, depois que a gente deixa o corpo físico, a gente passa a habitar um outro espaço. E para os suicidas, existem espaços, vamos chamar assim, quase que específicos. Por quê? Porque a gente sabe que a lei da afinidade, a lei da atração, ela funciona e ela é muito forte. Então, quando alguém atenta contra a própria vida e alcança e atinge o objetivo, consegue se matar, vamos falar aqui na forma mais popular, a pessoa consegue se matar, este espírito, ele vai para um espaço onde outros suicidas já estão ali, vivendo, já estão ali, vamos dizer, sobrevivendo. Porque o espírito sobrevive ao corpo, o espírito continua lá. E sabe aqui quando eu te falei antes que todas as mazelas, todos os desgostos, se você estava uma pessoa aí sem norte, desesperançosa, aquela pessoa que estava se sentindo mal, que fez algo de mal para outra pessoa, que atentou contra a integridade física, moral, enfim, de outra pessoa, aquela pessoa que estava desgostosa porque perdeu o grande amor da sua vida, aquela pessoa que estava desgostosa porque se sentia realmente muito só e não via mais sentido em continuar a vida terrena, ela vai continuar sentindo exatamente as mesmas coisas, só que agora com um agravante, com uma intensidade muito maior, porque ela se livrou daquilo que fazia com que ela pudesse amenizar os seus sentimentos, que era o corpo físico. Quando ela perdeu, a pessoa perdeu o corpo físico, o que aconteceu? Os sentidos afloraram ainda mais, se intensificaram, ficaram muito mais fortes, muito mais difíceis de lidar, porque aí, além de tudo aquilo que já pesava nos ombros daquela pessoa que cometeu o suicídio, ainda vem agora a culpa. Outras vezes vem o arrependimento, porque a pessoa se deu conta que continua viva e agora não tem mais como voltar atrás. Eu conheci inúmeros seres desencarnados por suicídio que sentiram muito forte isso, o arrependimento. A sensação descrita por estes espíritos era a de querer voltar por uma porta que sumiu no espaço. A sensação de ter passado por uma porta e ter se arrependido. Só que quando a pessoa olhou para trás, a porta não estava mais lá. Não tinha mais por onde voltar.
Esta é a sensação do suicida. Praticamente todos dão essa mesma descrição. É raro o suicida que não tenha este momento de arrependimento e de dor. Então, a reforma íntima, todo aquele trabalho que nós fazemos aqui na Terra, todo aquele trabalho que nós fazemos ainda pós-desencarne, vamos chamar aqui de natural, quando a morte é natural, natural por acidente, por doença, natural é quando não é suicídio aqui, tá? Só para a gente ficar com isso separado. Quando a morte natural acontece e nós seguimos ali, evoluindo, aprendendo, trabalhando, produzindo, quando por suicídio a pessoa se encontra num estado, muitas vezes, de quase demência, a pessoa se perde, ela começa a se punir excessivamente. Então, quando pensar em suicídio, repense. Quando pensar em colocar um ponto final na sua vida, pense 2 vezes. Pense melhor, olhe melhor, dê apenas uma pausa. Pause, pare tudo e olhe ao seu redor. Sempre haverá um grande motivo para a sua vida terrena ser mantida, que é a sua oportunidade de evolução. O seu grande motivo é não sofrer em dobro depois do suicídio. Não busque motivo em outras pessoas, não busque motivo, não tiro a minha própria vida porque eu amo meu filho, minha filha, a minha mãe, meu pai, meu irmão. Não busque evitar o suicídio apenas por isso, porque talvez isso não seja o suficiente. Talvez isso te fale. Há uma pequena ilusão de sua parte que pode gerar uma decepção dentro dos relacionamentos, pode te ser o motivo que faltava. Então, se baseie, se ampare, se firme, se sustente em si mesmo, em si mesma, na sua própria evolução, na sua própria existência enquanto ser. Busque sempre trabalhar por isso, pela sua reforma, imaginando, almejando chegar sempre num estado de consciência mais elevado e por si só mais tranquilo. Agora, se você conhece alguém, se teve alguém que cometeu suicídio, tudo isso que eu te disse aqui não é para que você agora entre em pânico e se desespere com pena e se desespere sofrendo, imaginando o quanto esta pessoa que se suicidou está sofrendo neste momento. Muita atenção para não se envolver desta forma neste sentimento. Se você tem alguém próximo a você, que você ama, que você tem carinho, que você tinha amizade, se tem alguém próximo que cometeu suicídio, busque agora então, a partir deste momento, uma conversa. Busque uma conversa pedindo mentalmente para que esta pessoa ainda busque olhar para si, para que esta pessoa olhe que sim, o que ela fez não tem volta. Sim, o que ela fez não foi a melhor escolha para um espírito em evolução, mas que o que está feito, está feito. A partir de agora é olhar para frente, para como esta pessoa pode melhorar a partir daí. Ela não vai poder apagar, isso é fato, ela não vai poder voltar atrás, isso é fato, mas ela pode começar a reescrever a sua história a partir daqui. Ela pode, inclusive, usar a sua história, este desencarnado, para auxiliar outros encarnados que talvez pensem sobre isso. Converse aí mentalmente com as pessoas que você conhece, tem carinho, tem amor. Converse assim como a gente está conversando aqui. Eu sei que você não pode compartilhar este vídeo no astral, mas você pode sim estudar, você pode sim se embasar e você pode sim estabelecer uma conversa mental, um amor forte perante esta pessoa. Você não vai passar a mão na cabeça, abraçar, se debruçar e chorar junto com este espírito. Você vai sim
mentalmente é como se você estivesse ali cara a cara com esta pessoa, você vai imaginar que você está erguendo a cabeça desta pessoa, você está dando força para esta pessoa continuar. Você está incentivando esta pessoa a largar os chicotes, a largar o auto-julgamento. Você também não está ali para julgar. Você vai fazer este papel de auxiliar. Um papel que muitas vezes a gente vê o inverso, a gente vê o espírito que é o guia, que auxilia o encarnado. A gente sempre se coloca nesta condição infantil, aquele que precisa ser guiado e conduzido. Mas muitas vezes nós, encarnados, podemos sim fazer um papel inverso, podemos auxiliar sim um espírito que está em sofrimento a encontrar o seu caminho. Vamos auxiliar espíritos sofredores, em especial agora nós estamos falando sobre espíritos suicidas, e também vamos pensar que uma vez auxiliando espíritos suicidas, nós estamos evitando que estes espíritos influenciem outros espíritos ainda encarnados a cometer a mesma prática, a atentar contra a própria vida. Evitar que espíritos suicidas incentivem encarnados a condutas danosas ao seu corpo físico, à sua existência terrena. Como suicídio, nós temos o quê? O suicídio de fato, aquele suicídio que é o certeiro, né? Que a pessoa dá um tiro na cabeça, se enforca, ingere algum tipo de veneno, seja este veneno uma droga lícita ou ilícita, mas nós também temos aquele suicídio moral, que é aquele suicídio diário, que a pessoa sabe que está cometendo ali, grão a grão, passo a passo, e ainda assim insiste nele. Então, vamos a partir de hoje rever a nossa conduta, rever como nós estamos nos comportando perante os espíritos suicidas, perante os encarnados com a intenção de e com a gente mesmo. Apesar de ser um tema bastante difícil para nós, vamos sim falar sempre sobre o suicídio para diminuir a taxa de acontecimentos. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, peço mais uma vez, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E lembra de se inscrever no canal e ativar ali o sininho. Eu agradeço e deixo aqui aquele meu abraço de alma.